começou essa história, irmão? Me fala o seguinte. Vamos lá, você... Como é que te apresentou o mundo das artes? Você já era músico? Como é que surgiu essa coisa da banda? Eu acho muito interessante essa coisa da exposição cedo, assim, de criança. Tem muita loucura por trás disso. Mas me fala, cara, quando é que começou isso? Tem mesmo. A minha infância... Eu não posso... Teve uma época que eu falava, minha adolescência foi lisérgica, mas a minha infância foi mais lisérgica. Então. Sem drogas. Porque, cara, com 5 anos de idade, eu brinquei pouco na vida. Aí eu lembro, assim, as minhas brincadeiras eram, assim, ficar decorando jingle em casa. E aí eu queria entrar na TV, era aquela TV válvula ainda, né? Eu queria entrar na TV. E entrei na porra da TV, velho. Foi o jeito, né? Foi o jeito. Entrei na TV e, assim, começou com o concurso do Trem da Alegria, na época. O Juninho Bill saiu da banda. Aí passou, a minha mãe ouvia aquela Rádio Cidade, né, pra caralho. Eu ouvia junto e aí tinha uma promoção na rádio falando... estamos procurando casting, né, crianças, tal, até tal ano, tal idade, pra entrar no lugar do Juninho Bill, né? Tem que cantar, dançar, não sei o quê. Aí eu falei, mãe, eu quero. Ela falou, e você canta? Eu falei, eu canto. Eu convicto, eu lembro disso. Aí a gente foi para um estúdiozinho que tinha um cara que fazia arranjo em casa, cantei a música do Trem da Alegria, não passei, claro, mas fiz os testes e conheci uma agência de publicidade, comecei ali os primeiros jingles, propagandas, aí show de evento como Calouro Mirim, comecei a participar como Calouro Mirim, na Mara Maravilha, na Angélica, na época Voo de Táxi, na Manchete, Sérgio Malandro, quando ele tinha aquele programa na Globo, que era Vai Subir, eu subi a rampa do Planalto, com o Sérgio Malandro, com aquelas malandretes, com as bundas enormes. Então, assim, que tempo aquele. Que ganhei um videogame subindo com as... Se vê naquela época, né, que era... Uma criança. Uma raba anos, maior que a tua cabeça. Na minha cabeça, exatamente. Então, foi muito louco. Tive muita experiência. Tem nas minhas redes, tem no YouTube, né? E, cara, rapidamente, assim, ó, aí eu sempre... Eu tinha um repertório, assim, que eu ouvia... da minha mãe gostava sempre de, assim, mais anos 70, mas eu ouvia uns Nat King Cole com meu avô, eu ouvia música italiana com a minha avó, e aí, cara, eu fazia um show muito louco, teve uma época, velho, eu tinha 11 anos de idade, posso falar, fiz várias merdas, mas eu trabalho desde moleque, porra, porque, cara, eu tenho, entre todas as cagadas que eu fiz, tem umas que eu posso falar que, eu tive orgulho de falar, assim, eu posso falar... Com 11 anos de idade, velho, eu fiz 50 shows políticos, ganhei, sei lá, R$60 cada... De segunda a segunda. Em Guarulhos, para um vereador, né? E assim, o repertório eu lembro, eu tinha... Na época, a minha avó era costureira. E ela fazia os meus figurinos, que era todo paletó branco, camisa dourada, meio Roberto Carlos. Mas eu tinha o mullet de Chitãozinho Chororó. Aí eu cantava Caruso... do Lúcio Dalla, cantava Paul McCartney, cantava Chitãozinho Chororó. Caralho, isso com 11 anos? Com 11 anos, cara, com 11 anos. E, ajudei a reformar o telhado da casa dos meus pais, sabe? Nessa época, eu lembro. E com uns 13 anos, eu já fui pra Promoarte. Que era a produtora do Gugu. Que aí teve um concurso para uma banda que eu fiz, que não teve a projeção que teve o Twister, mas eu já tive contato ali no mainstream. Gravamos no Mosh. Quando acabou o Comando, que não vingou, eu fazia uns covers de Pearl Jam. E aí, cara, alguém falou pro empresário X, que foi o cara que lançou o Twister, até que ele chegou na porta de casa lá com carrão, com segurança, e falou, eu tenho tantos milhões para levar seu filho para investir numa banda e tal. Aí ele queria relançar o Comando. Tá. O cara falou, tenho, sei lá, 2 milhões. Aí eu, muito folgado na época, com 15 anos de idade, achando que sabia alguma coisa, mas eu não sei de onde eu tirei essa ideia aí, mas eu falei assim, mas vem cá, com toda a humildade do meu tamanho, você tem essa grana aí, você quer investir numa banda que não deu certo, né? Por que você não faz uma coisa, né, velho? E aí eu fui o primeiro integrante do Twister, eu dei o nome da banda, e aí a gente começou a correr atrás dos caras, fazer testes. Você ajudou a montar a banda, então. Exato. E aí ele falava assim,
eu entendo de mercado. Ele foi o cara que trouxe o Menudo pro Brasil, empresariou o Menudo aqui. Né? Não tenho muitas memórias boas, agradáveis dele, mas tudo bem, depois a gente fala. Mas ele falava, ó, eu entendo de negócio e tal, mas de música não entendo. Então ele ainda me deixava meio que assim, como o cara que no final dava o voto Minerva pra quem vai ficar na banda, entendeu? Assim, tipo, e aí, Sandro, você, parte técnica, ele toca bem, canta bem e tal. E aí, assim, a banda foi montando, só que tinha uma condição, todo mundo tinha que morar junto na casa dele, num convívio meio sinistro. Não podia ter celular, vida social zero, não podia ter namorada, só podia transar com garota de programa, não podia repetir a garota de programa. Isso com quantos anos, Sandro? Dos 15 aos 18. Tá. Dos 15 aos 18. Foi quando... Morando na casa do cara. Morando na casa do cara. Qual era o sentido dele fazer isso? Você entende hoje? Cara, hoje eu entendo, não que eu concorde. Todos toparam a princípio. Todos toparam. Os que não toparam saíram fora. Tá. Os que não toparam, inclusive o Belucci. Cara, o Belucci, eu falo com ele, cara, como você foi sábio, né, velho? Foi sábio, você venceu aí pelo seu talento, não que nós não, né? Mas não precisamos passar esse perrengue. E ele falou, não, eu não vou ficar nessa parte aqui, eu quero namorar, não sei o quê, vou deixar minha família, não sei o quê. Correu, não quis, saiu fora. Né? Mas a gente ficou e topou, cara. O cara vendia o sonho, velho. O cara era um cara habilidoso, sabe? Chega com carrão. Vende o sucesso. Vendeu o sonho, vendeu o sucesso, né? E falava assim... vocês aqui, ó, eu quero transformar vocês assim, ele treinava a gente para ser o Michael Jackson, era essa a pegada, entendeu? E a gente acreditava, a gente falava, ele falava, vocês vão ser o Menudo, ele vinha com as fotos, com os vídeos, né, aquele show do Maracanã, eu lembro, 80 mil pessoas, eu lembro disso, pra caralho, o show ficou conhecido, as imagens. Exato, então. E aí ele vinha, ele falava, e ele mostrava as entrevistas, era uma coisa, ele treinava a gente para ser um Rick Martin, um Luiz Miguel, um Michael Jackson. Algum dinheiro pingava para a família também? Não, assim, se precisasse, porra, minha mãe tá precisando, ajuda, pingava, mas assim, nem a gente via dinheiro vivo. Não? Não. Portanto que a gente mudou. Essa história desse empresário, eu tô contando tudo. Ele tá fudido, coitado. Não, você tem que. Ou eu tô fudido. Posso te falar, meu irmão? Primeiro, por isso que eu tô te agradecendo pra caralho por estar aqui. Pô, a tua história, ela é muito importante. E ela não é tão incomum. Essas coisas ainda possivelmente acontecem. Eu digo mais. Há um ano atrás, quando eu dei uma entrevista falando de uma parada mais polêmica em relação a isso, na TV, cara, entraram em contato comigo dois garotos que eram de uma banda que estavam morando nessa mesma situação na casa do cara. Olha isso, cara. E falou, mano, o cara tá fazendo a mesma coisa com a gente, brother. Você abriu nossos olhos. Tá vendo? E os caras vazaram. Tá vendo? Tá vendo, irmão? Entendeu? É isso aí. Então isso que é bom, eu fico feliz mesmo. E eu tô escrevendo... Assim, o primeiro livro que eu trouxe pra você, O Inferno Amarelo, que inclusive tá vendendo aí agora por causa do bochicho dos irmãos Cravinhos, que eu morei com eles. A gente fala com isso daqui a pouco. No livro, eu não conto, eu não tinha maturidade. Eu escrevi, eu tinha 19 anos. Não tinha essa maturidade que eu tenho agora de vida. De analisar as coisas, entendeu? Para analisar e saber dessa importância. Eu concordo com você. Essa importância, eu tenho, sabe, palestra, depoimento que eu vou, sabe, eu conto tudo. Não é droga só, não, tem toda uma parada, não é... eu quero mesmo deixar essa mensagem porque é importante. Muita gente me pergunta, fala, ai, meu filho, ele pareceu uma pessoa também, quer levar ele para morar não sei aonde. Então eu acho essa coisa que você fala de morar nessa casa. Sim. Você recentemente falou publicamente que teve uns episódios de abuso. Sim. Foi com essa pessoa? Então, meu irmão, assim, se você não quiser falar, não tem o menor problema. Eu não quero te forçar a falar absolutamente nada, entendeu? Sim. É assim, ó. Eu não digo o nome dessa pessoa. Tá bom. Eu não digo o nome dessa pessoa até hoje. Eu deixo no ar que foi uma pessoa do manager.
Tá. E por que não falar o nome? Não precisa falar, mas por que? É porque você acha que pode dar um problema pra você? Pode dar um problema pra mim, né, cara? Entendi. Tá ótimo. Pera aí, amor, ela é advogada. Vem cá, amor. Não tem problema, fala pra mim. Eu não quero que fale nome de ninguém, não é isso. A gente evita só por uma questão judicial, porque de Claro. repente ainda pode reverter uma situação que ele foi vítima. Ele, entendeu? Tem que Entendo. responder alguma coisa. Tá tudo bem. Então vou deixar no ar. Tá bom. Mas todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe, porque assim, todo mundo sabe quem é. Eu fico muito puto desses caras não revelar, entendeu? Não puto contigo, mas tipo assim, da casa desses caras não cair. Pois é. Sabe? Que puta, pra mim tinha que cair a casa de todo mundo. O esquema todo devia ser muito organizado. Exatamente. Não era só esse cara. Tinha mordomo na parada, assim. E o assédio eu via rolando com o mordomo, que era filho do caseiro, sabe? Ele assediava, quem chegava lá eu via. E ele me assediou desde os 15 anos. Tá? E o que aconteceu? Ele tentou me assediar desde os 15 anos. Aí eu vinha falar, pô, mas você é como um pai pra mim e tal, e nunca rolou. Mas, cara, rolou. Foi um fato isolado o abuso, eu falo pra você como foi. Porque foi muito escroto. Porque assim, dos 15 aos 17, montando a banda. E ele investindo. Ele realmente gastou os tubos lá. 2 milhões, mas não sei quanto ele ganhou depois. Ele recuperou a grana dele. Claro. Entendeu? Foda-se também, se não recuperou. Pau no cu dele. Aí, olha só, como ele foi sujo. Eu tinha 17 anos. Foi quando a gravadora assinou o contrato, assinou o contrato pra gente e entregou o contrato para cada integrante, dizendo que eles iam investir mais tantos milhões e fazer a gravação, a superprodução. Gravamos em Los Angeles, tudo. Os caras falando quanto eles iam investir, o que eles iam fazer. Né? Só faltava cada integrante assinar. Aí o cara pega, ele tá com os contratos, aí ele chega com 5 contratos assim, todos assinados, menos o meu. Bateu na minha porta. Então, chegou a hora de pagar o preço. Você quer ser o líder da banda ou você quer assistir o sucesso da banda pela televisão? Velho de 60 anos. Filho da puta. Aí eu falei, é mesmo, velho? É isso mesmo? Então, tô aqui nessa porra desde o começo e vai ser, é isso? Sim, escroto? Tá bom, beleza. Demorou. Quero camisinha, whisky, cocaína, telefilme pornô e vou plantar o nabo aí, seu... E aí foi isso e, cara, esse escroto. Aí no dia seguinte eu falei, eu quero ir agora, eu vou transar com uma... Eu não tinha transado ainda. Eu era virgem. Essa parada das garotas de programa, eu falei, rolavam, mas eu ainda não tinha. Rolavam os que eram mais velhos do que eu. Depois daí eu comecei, entendeu? Tua primeira experiência sexual, então, foi nesse caso de abuso. E aí no dia seguinte eu falei, eu quero ir num puteiro, eu quero comer uma mulher pra ver o que eu nem sei qual é que é. Eu sempre me masturbei vendo mulher, mas eu nunca transei, né? Então... E a tua cabeça nesse momento, cara, de viver isso na hora, como é que foi na tua cabeça topar isso? Pois então. E demorou, cara. Tô falando isso, hoje eu falo com essa naturalidade, ainda nem tanta, porque vai chegar uma hora que eu vou falar o nome dele. Assim, todo mundo conhece, sabe quem foi, entendeu? Mas eu deixo aberto, que pode ter uma outra pessoa nos empresários, não era só um ali. Enfim. Mas eu demorei muito tempo pra falar disso. Sei lá, eu tinha 17, eu vim falar depois dos 30, 32. Tô com 38. E eu tenho certeza que muita gente viveu isso também, que nunca vai falar, né, cara? Gente conhecida. Com certeza. Daí, vamos lá, na nossa cronologia, estamos na banda, sofremos esse episódio. Como é que isso afetou tua cabeça pra seguir tua vida, irmão? Cara, aí eu comecei a me anestesiar, velho, pra caralho. Eu já conhecia algumas drogas. Você já tinha experimentado o que, assim, né? Eu já tinha experimentado solvente. 13 anos, né, cara? Solvente. Antes de ir pra lá, eu tinha tiner, solvente, cola, né? Um licorzinho. Eu comecei a beber mesmo lá, com 15 anos, que tinha o barzão todo bonito dele. Eu bebia pra caralho e fumava maconha. Porque a casa era muito grande. E assim, nas vezes que eu ia pra minha casa, eu pegava no meu bairro que eu conhecia e levava pra lá. E lá eu ficava fumando, ninguém via, né? Mas eu bebia bastante, todo mundo via lá, sabe?
Tanto que foi a primeira vez que eu fui num psiquiatra foi para ser diagnosticado como alcoólatra. Depois, outras drogas, né? Isso cedinho ainda? Isso cedinho, isso com 21, depois da prisão. 21. Mas as drogas, cara... E primeiro, lá também eu tomava LSD. Cocaína, acho que eu não cheguei a usar lá, eu experimentei. Mas eu levava, porque assim, quando eu vinha pra cá, eu ainda não era um usuário, não era um dependente, né? Então eu conseguia guardar a droga e conseguia fazer um uso recreativo, né? Então eu levava uma cota de maconha e fumava, levava uns 4 ácido e tomava de vez em quando, ficava louco. Mas quando começou a rotina de banda, que aí eu comecei a usar cocaína com frequência e as outras drogas. A minha preferida era o êxtase. Foi quando eu fui preso, foi por conta do êxtase e do LSD. O que eu mais usava eram essas. Eu entendo que você não quer culpar ninguém, porque você sente... Eu vejo isso. Você fica titubeando, tipo, as opções foram minhas, fui eu que fiz. Sim. Mas olha a construção disso, cara. Um moleque de 13 anos, de 13, né, super vulnerável, que vai pra casa de um empresário, que sofre abuso, que é pirado no sucesso, que provavelmente tinha essa piração alimentada por esse sujeito diariamente. Diariamente. Então, assim, no momento que você tá construindo a tua personalidade, ter essa vivência, só o fato de você estar aqui já é uma puta vitória. Pô, valeu, é isso. Não, é um negócio. Então é o que eu penso, assim. E, assim, demorou muito tempo. O que aconteceu? Falar da prisão? Estamos chegando na prisão. Isso, mas quando que rolou o negócio da... Então, a e banda... por quê? Então, aí fiquei sem banda. Sem Twister. Quantos anos? Não chegou a 1 ano. Não, quantos anos você tinha? Eu tinha 19. 19, tá bom. Tinha 19, Foi uns 6 meses de férias e escrevendo música pra caramba em casa e saindo, rave, festa eletrônica... me drogando pra cacete. E... Cara, eu comprava de 100. Não ficava indo comprar, né, meu? O que eu mais tomava era êxtase e LSD. Eu comprava 100 comprimidos e 100 micropontos e deixava em casa, ia tomando. Aí teve um dia que vou falar do dia fatídico, né? Teve um dia que era o aniversário de um amigo meu, de infância, e aí a gente ia pra uma rave no interior. Antes a gente foi fazer um aquecimento num pub nos Jardins e só eu da galera da mesa ali era que usava cocaína na época. Eu fiquei entrando e saindo no banheiro, mas eu levei 10 comprimidos de êxtase e 10 micropontos de LSD pra ir pra rave depois. Então eu tava com tudo isso no bolso e com 2 papéis de cocaína, que eu fiquei entrando e saindo do bar, entrando e saindo do banheiro do bar, né? Aí subiu 2 brutamontes lá em cima do biombo, assim. E eu os caras ainda, né, caiu a casa, mas eles estavam uniformizados, né? Roupa de segurança do bar, eu falei, caiu a casa, meu. Os caras vão me pôr pra fora, né? Aí era só ter jogado fora tudo, tava aberto o vaso, ainda cheirei na frente dos caras, assim, achava que também tinha essa, né? Tipo, nada vai, sou famosinho, sou um twister. Grande merda. Sou um twister, um popstar. Então, rolou. Não posso dizer que não rolou isso. Né? E aí os caras ali já tinham... Aí na hora, ainda cheirei na frente dos caras, nem pra jogar fora as drogas. Aí abri a porta, ainda abri. Abri, os caras me grudaram de cada lado, desceram a escada. Já tinha umas 4 viaturas da Polícia Militar na porta do bar. Tinham chamado. Já tinha assessor de imprensa. Policial militar ela me fez dar autógrafo algemado, filha da puta. Caralho. Mas aí a quantidade de droga que você tinha era mais do que para um usuário comum, é isso? Você foi enquadrado como tráfico? Fui enquadrado como tráfico, fui condenado como traficante, 4 anos e meio. Você consumia tanta droga que era considerado tráfico, que você andava para cima e para baixo, é isso? Então, mas ainda bem que não foram em casa, né? Porque eu ia encontrar mais 90 de cada. Pegaram com as 10 de cada... dei um jeito com um amigo meu, falei, joga fora. A minha advogada não podia falar isso também. E eu vou te falar uma coisa também, se no final você achar que corta aquela parte, é editado aqui. A gente tira também sem problema. Mas é que tudo isso eu falo no meu livro também, amor. Não. É que depois vai passar no crivo dela o livro novo. Me fala, eu posso...
Entendeu? Fica tudo tranquilo. Não, fica tranquilo. Se você ouvir alguma coisa e falar... Eu é que vou tira tomar essa- as broncas depois. Eu fico pensando se já prescreveu, entendeu? Ah, entendi. Acho que já prescreveu, né? Já. Faz tempo já isso aí. Mas aí você... E aí você ficou quanto tempo? Fiquei 2 anos. 2 anos. 2 anos fechado. A tua condenação foi de 2 anos, é isso? Não, de 4. Foi de 4,5. Aí o que aconteceu? Por que eu saí antes? Porque eu apelei. Ah. Ele apelou, aí na apelação o tribunal desqualificou o tráfico e aceitou ele como usuário. E aí Já tinha cumprido pelo tempo. Não, já estava prescrito. A pena de usuário. Entendi. Ah, então foi isso. Entendi. E, cara, eu vou contar aqui, porque assim, outra coisa que eu também estou desmistificando. Como meu livro está voltando a vender, O Inferno Amarelo, né? Por conta dos Irmãos Cravinhos. Eu morei com os Irmãos Cravinhos, né? Então, cara. que Quando eu cheguei lá, meu... Eles já estavam lá? Eles já estavam lá, né? E eu tava tão assustado que eu nem demorei pra me ligar quem era, o que era o crime. Eu tava morrendo de medo, né? Eu achava, eu não vou sobreviver, eu vou me matar. Sei lá, que cadeia, caralho, fudeu, né? Então nem demorei até me situar, né? Mas logo eu fui morar na cela deles, na mesma cela. Que na época eu morava só um, o mais novo, o Daniel, né? Depois veio o mais velho. Mas aí eu lembro, falei, caralho, mano... Mas era só você e eles? Não, eram vários. A cela, uma cela que foi projetada para 3 presos, com 3 camas, a gente chegou a dividir em 16, cara. Isso aqui é a cela, velho. Daqui ali, ó. Isso aqui. 3 camas, 3 pedras. Chegamos a dividir em 16. Teve épocas que tinha 5. E como é o convívio nesse ambiente, assim, cara? Puta, mano. Foi o lugar que eu vi mais... Cara... violência gratuita, crueldade, mano. Assim, eu vi umas cenas mais violentas da minha vida, assim, de... primeiro, quando assim, estuprador apanha todo dia, velho. Estuprador, os caras falam, não, se fode, os caras se fodem mesmo. Mas tem uma cena, velho, que eu não esqueço, que quando chegou um cara, ele devia ter, sei lá, uns 25 anos, acusado de ter matado o bebê de 3 meses. Aí, mano, quando ele chegou, ele apanhou dos funcionários, assim, de ficar enfermeiro do lado, batia, e tacava a geladeira em cima do cara, paulada, não sei o quê. Enfermeiro vinha, aplicava, ele acordar, convulsionava, aplicava, cena de ditadura, sabe? Nossa. E o cara acordava, voltava pra continuar apanhando. Aí passava pra ala dos presos, aí a ripa dos presos, pimenta no cabo de vassoura pra enfiar no boga. Pesado, mano. Caralho, foda. Véio. E você nunca achei. Eu vendo isso ali ao vivo, falei, caralho, eu não podia chorar, né, velho? Não podia chorar. Tava ali, porque eu tava ali. Isso, inclusive, são cenas que te colocam ali. A prisão coloca... Uma vez eu tive que bater num cara. A primeira vez que eu dei um soco na cara foi lá. Depois eu te conto. Mas os que estão lá tem que mostrar que... Não, tá certo, né? Tipo, o cara não pode matar o bebê, o filho, né? Então, isso foi muito pesado pra mim. Aí, olha só o que aconteceu. Eu falo disso porque eu falo no meu livro, dessa cena que marcou muito. 10 dias depois, pegaram a esposa do cara. Foi provado por A mais B que a esposa tinha matado o bebê e forjado pro cara. E forjou tudo e foi provado, mano. Mano, o cara não morreu não sei como, velho. E assim, eu falo isso, lembro dessas cenas assim que eu falei, eu materializei a cena. Pesado. Essa e outras, né? Mas aí eu ia falar dos... E pra você nunca sobrou nada? Te deram uns tapas, nada? Não, uma vez só que os caras falaram assim, um dia de visita, né? O preso né? Todo mundo cabeça pra parede, não pode olhar a mulher de ninguém, né? Porque senão é paulado. Depois da visita, os caras chamam de segunda-feira sem lei, porque domingo é a visita, segunda-feira sem lei. Porque todo mundo, os caras vão, os faxina, né? Que são os caras que mandam eles vêm, todo mundo vai reclamar pros faxinas, que são os presos mais antigos, fala, tal, não sei o que, roubou não sei o que, o fulano olhou pra mulher do outro, não sei o que, aí fica uma roda no pátio,
Aí todo mundo vai, esse aqui fez isso, joga um julgamento dos presos. E pau no gato. Aí teve um dia que chegaram pra mim e falaram assim, os caras me chamavam de Twist, né? Twist. Twist com U, né? Twist. Com U no meio e I no final. Twist, a fita é o seguinte, eles falam assim, a fita é o seguinte, 2 pontos. 2 pontos. Tem pontuação. Tem pontuação. Twist, a fita é o seguinte, 2 pontos. Aí, o maluco ali, o fulano ficou secando a bunda da sua esposa, entendeu? Você vai ter que cobrar o maluco aqui. Eu falei, não, mano, nem vi, mano. Pô. Ah, puta, não era nem você que tinha olhado a bunda, tinha olhado a bunda. Tinha olhado a da minha. Entendi. Pezão, Pezão, o cara tinha uma chacina de 8 pessoas na BO do cara, matou 8. Era o faxina. Pezão, firmeza. Que firmeza, Twist, tá louco, mano? Bagulho não é assim não, bagulho é cadeia, João. Bagulho é cadeia. Você falar que você não tem essa não, mano. O cara desrespeitou sua esposa. Eu falei, mas eu nem vi. Eu falei, não, mas ele viu. Não viram? Os caras, vimos. Agora você vai ter que cobrar ele, mano. Mas não, Twist, se liga, mano. Senão nós que vai cobrar você, porque senão a cadeia desanda, entendeu? Aí eu tá bom. Aí eu falei, então, mano, você olhou pra bunda da minha mulher, então. Aí o cara assim. Puta, o cara já tava eu tive que dar um soco. Aí depois eu levei um band-aid pra ele. Era uma mãozinha na cadeira. Não era um lugar pra ti lá. Não era. Twist, não era um lugar pra ti, não Twist. Era, ufa. Aí quando eu cheguei na cela do Daniel Cravinhos, os caras falaram... Band-aid, porque... Cena ridícula. Ai, cara... Como é que era o negócio de dividir a cela com os irmãos Cravinhos? Quando eu cheguei lá, os caras falaram, Twist, descola um capacete, né? Eu falei, por quê? Porque você vai morar com os Cravinhos. Ele mata a paulada. Falaram isso, né? Não é Covid, não, tá? Não, tudo bem. É asma, é crônico. E era a mesma cela que vivia com você. Os 2 irmãos. Os 2. Primeiro um e depois o outro. A gente morou na mesma cela. Depois veio outro famoso também. Os caras falavam que a nossa... obrigado. Os caras falavam que a cela era a casa dos artistas. Ah, é? Tem isso? Teve um outro preso que deu buchicho também, aquele Rugai, o Gil Greco. Mas aí você chegou a conversar com os Cravinhos lá? Bastante. A gente ficou, cara... Bom, uma que assim... Independente do BO, todo mundo tá na mesma merda lá, né, velho? E assim, não tem essa. A não ser, assim... Estuprador não é aceito no convívio. Então os caras vivem só entre eles, os caras só apanham. Agora, tirando o estupro, todo preso é tudo igual, velho. E assim, não dá pra dizer, o que a gente ouve lá não dá pra dizer. Porque tem muitos que falam que são inocentes, mas eu acho que a maioria diz que aumenta. A maioria aumenta o BO, sabe? A maioria fala que matou 2, mas nem matou, só roubou. Só pra lá dentro ter alguma moral. Só pra lá dentro ter alguma moral. Tem muito isso. Então a gente... É tudo mais um número mesmo. É mais um número. E o que faz o seu convívio é o seu... Os caras chamam de proceder, né? Tem que ter proceder, Twist. Né? Mas é o quê? É o respeito que você constrói, né, de um pro outro lá para ter o melhor convívio necessário. O mínimo de convívio, né, que possa sobreviver lá dentro. Então, e aí como a gente vivia na mesma cela de... Quantos metros tem aqui? 4. Entendeu? Na mesma cela, a gente... intimidade, falamos de intimidades, da vida, enfim. E não tem como, assim como eu contei da minha também, os caras da dele, e contaram das versões, da versão da parte deles, né? Que, inclusive, eu assisti o filme, não sei se você viu. Eu vi o da versão deles. Da versão deles? O dela não vi ainda. A versão deles é a que ele conta, né? A que ele contava era essa versão, que ela manipulava e queria matar o pai, porque o pai era aquele cara horrível e queria a morte do pai para viver um sonho com ele e tal. Nunca falou que tinha interesse em grana, não sei. Não dá pra saber, né, mano? Tem até um ditado, né, jurista que fala assim,
batido pra cacete, mas é bem isso. Sempre existirão 3 verdades, a minha, a sua e a verdadeira, né? Então, cara, a gente